capítulo 5. Diz assim: Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme! Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas.
Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? 1 ou 2 moças para cada homem, tecidos de várias cores para Cícera, tecidos de várias cores de bordados. 1 ou 2 tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Vamos a Isaías. Isaías, capítulo 37. Isaías 37 diz assim: quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê.
ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus servos você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimado antes do dia amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada.
Depois fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Capítulo 38. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vá e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: Em pleno vigor de meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse: Já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Como tecelão, enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear, do dia para a noite darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Eu sussurrava como a andorinha ou o grou e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Sê tu o meu fiador. Que direi? Como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa destas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera e ele irá recuperar a saúde. E Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? E que Deus abençoe a porção da sua palavra.